Pode se sentar, meus amados. Meus queridos, a presença de Deus é maravilhosa. Quanto mais nós buscamos o fogo de Deus, quanto mais nós buscamos nos permitir ser devorado por inteiro, quanto mais nós pensarmos na presença de Deus e menos em nós, mais o Senhor vai nos entregar da sua formosura, da sua presença. A Bíblia diz que Deus, Ele responde ao humilde de coração, mas ao soberbo Ele abate. Ao humilde Ele dá graça. Muitas vezes a gente pensa muito em nós, uma coisa que passou muito pela minha cabeça enquanto adorava. Sabe, tem tempos já que o Senhor tem falado isso comigo. É algo tão sutil que a gente não se dá conta. A gente ajoelha para orar e aquilo que sai de nossa boca é só sobre nós. Quando nós estamos num ambiente de culto e célula, a gente só pensa em receber. O que o pregador pode falar que vai servir para mim, o que eu posso sugar, o que eu posso receber uma porção especial, uma palavra, uma profecia. As músicas que a gente escuta é só sobre nós. Eu quero, eu preciso, ajuda, socorro, livramento, escape. Não que isso seja necessariamente algo ruim, mas a maneira que é feita, a constância que é feita, acaba pervertendo o sentido de tudo. O alvo de nossas vidas não é a nossa vida. O alvo de nossas vidas é conhecer o Senhor. E a gente fica preso demais. Eu quero sentir, eu quero receber, eu preciso. Pense mais em Deus merece. Deus é digno de receber a adoração, porque Ele criou todas as coisas. E por meio dele tudo subsiste. Quando nós tivermos esse coração, nós vamos receber mais da presença de Deus. Então eu encorajo os irmãos a buscarem menos. A gente falou disso quinta-feira. Buscar menos propósitos de Deus para você, no trabalho, escola, casamento, família, dinheiro, terras, propriedades. Pensa menos nisso. Pelo amor de Deus, meu irmão, pensa menos nisso. Pensa mais em oferecer a Deus a obediência que Ele merece, que lhe é devida. Pensa mais em conhecer as formosuras e as delícias da presença de Deus. A Bíblia diz que a destra de Deus está às perpétuas delícias. Se você quer receber algo, procura receber isso, meu irmão. Buscar isso. Essas perpétuas delícias da destra de Deus. O maná vivo em sua boca. Água viva que jorra. Eu apelo, eu rogo aos irmãos. Escute menos louvores de sofrimento, de angústia, de estou passando por tanta coisa. Não, meu irmão. Escuta mais adoração profunda. Escuta mais e oferece mais. Não vem para a igreja pelo amor de Deus. Não vem para a igreja só. Entenda o que eu estou falando. Não vem para a igreja só para receber. Venho para a igreja para dar. Não viva uma vida só para receber. Viva uma vida para dar. Aquela música ali, 100 bilhões, né? Eu também. Aquela parte ali, se os ventos te obedecem, eu também. Você já parou para reparar que se não todas as coisas foram criadas para obedecer ao Senhor? Mesmo que o pecado tenha tentado perverter isso por um momento, nossas próprias vidas como seres humanos é um exemplo claro disso. Mas tudo foi criado para a obediência ao Senhor.
O propósito primário, lá em cima, no topo, é obediência. Repitam, obediência. Obediência. E quando nós buscamos qualquer outra questão mais do que a obediência, meu irmão, você está pervertendo a ordem das coisas. É disso que eu estou falando, não perverta a ordem das coisas. Enquanto você continuar pervertendo, o Senhor não vai te entregar, você não vai viver um nível além. Talvez essa seja a resposta de Deus à oração que eu acabei de fazer. Cibele, esqueça a Cibele. Kesley, esqueça o Kesley. Regiane, esqueça a Regiane. Rosinelli, esqueça a Rosinélia. Kerlon, esqueça o Kerlon. Lecão, esqueça o Lecão. Pense mais em Deus, em como ser Jesus, em como ser um pequeno Cristo aqui nessa terra, e como dar frutos. Acorde pela manhã, Senhor, o que eu preciso fazer hoje? Como eu posso te glorificar hoje? O que eu posso crescer hoje? O que eu posso te oferecer hoje? Essa é a vida de um amigo de Deus, de um profeta de Deus. Não desperdice, meu irmão, não desperdice o seu tempo na terra. Abram suas Bíblias em João capítulo 3, versículo 16, versão NAA. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler junto? Eu vou falar, vocês repetem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse, sem sombra de dúvida, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Diria eu que é o mais conhecido, porque ele é um resumo perfeito do Evangelho de Cristo. João foi muito feliz ao escrever esse texto. O Espírito Santo o conduziu a nos revelar em uma só frase a redenção do Senhor. Repitam, redenção. A redenção do Senhor é o próprio Jesus Cristo. Os irmãos sabem o que significa a palavra redenção? Redimir. Já viu aquele é um ditado popular, né? É melhor prevenir do que remediar. A palavra remediar é uma palavra associada à redenção. É quando a gente erra, então a gente precisa remediar o erro, redimir o erro, fazer algo para voltar atrás, para consertar, para melhorar. Por exemplo, se eu porventura quebrar o celular do Kesley, misericórdia, um iPhone, estou lascado. Eu tenho que redimir. Eu tenho que ir lá, comprar um outro e entregar para ele. Isso é praxe, por exemplo, no nosso ordenamento jurídico. Processo civil, ele diz claramente, a lei, que você tem responsabilidade sobre aquilo que quebrou, danificou de outrem. Então, tudo que nós fizemos, nós precisamos prestar conta. Isso à vista humana, isso perante a legislação terrena. Aos olhos de Deus, também.
Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, diz Romanos 3:23. Todos nós somos devedores. Devedores por causa dos nossos muitos pecados. E a verdade é que a nossa dívida é tão alta, muito mais alta que um preço de um celular tão bom como o do Kessler, que seria impossível de nós pagarmos. Eu gosto muito da parábola de Jesus, que ele contou para exemplificar o perdão. Ele contou a seguinte história, estou parafraseando, os irmãos podem ler com mais calma e detalhe. Ele disse que um homem devia ao seu senhor 10.000 talentos, a um rei. E esse homem, ele clamou ao rei: por favor, não me faça mal, não me jogue ao calabouço, não me elimine da terra dos viventes. Eu vou dar um jeito de pagar essa dívida, não sei como, mas eu vou dar um jeito. E a Bíblia diz que esse rei, a quem esse homem devia 10.000 talentos, teve misericórdia. Repita, misericórdia. E perdoou a dívida dele. Depois esse mesmo varão saiu da presença da corte real e encontrou um conservo dele na rua. Esse conservo que lhe devia 100 denários, uma pequena quantia. Ele agarrou esse servo pelo pescoço e falou: pague o que me deve. O servo não tinha como pagar e implorou ao homem: me dê tempo, eu não sei como, mas vou arranjar um jeito de pagar a dívida. Mas ele não teve misericórdia desse homem. Pediu aos guardas para que lançassem ele no calabouço. Quando o rei ficou sabendo, ele foi ter com o homem, chamou o homem à sua presença e falou para ele o seguinte: eu te perdoei de uma dívida impagável. Acaso não poderia perdoar a dívida do seu companheiro? A dívida de 10.000 talentos, meus irmãos. Eu já fiz essa conta aqui uma vez, já preguei sobre isso. Era hoje talvez milhões, bilhões, trilhões, quem sabe, de reais, corrigido pela inflação. E ele perdoou gratuitamente. Essa é a dívida que nós devemos ao Senhor. É uma dívida impagável, Ele nos perdoou. Então tudo o que Ele pede de nós depois disso é apenas consequência da sua redenção. Ele pagou em nosso lugar, algo que a gente não tinha como retornar a Ele. Nós devíamos ao Rei uma santidade, uma obediência que nós paramos de entregar, que Adão parou, e de linhagem após linhagem a humanidade também extinguiu de entregar. Mas então, a Bíblia diz que Deus amou. Deus, Ele viu as criaturas que Ele criou para serem suas, diferentes de toda a criação, superior a toda a criação, e amou elas. Eu me remeto muito a Gênesis 6:6. A Bíblia diz que Deus olhou o homem, e o homem só fazia o que era mal. O coração era voltado apenas para o mal. E ele arrependeu-se de ter feito o homem. Isso partiu-lhe o coração. É assim que Deus olha para nós, quando nós vivemos no pecado. Mas ainda assim, o Senhor nos amou. O Senhor nos ama. E esse amor não depende de nada. Não depende. O nosso amor depende. Por que eu amo minha esposa Esther? Porque algo me chamou a atenção nela. Ela era bonita. Depois comecei a conversar com ela. Ela era gente boa. Comecei a conviver, me apaixonei. O nosso amor, ele é despertado por aquilo que o outro faz, por aquilo que o outro nos pode entregar. O nosso amor depende de algo que provém do outro. Mas o amor de Deus não depende de nada que provém de nós. Ele simplesmente nos amou. Não tem uma força motriz, não tem um start, não tem uma ignição, não tem nada.
O Senhor simplesmente nos amou porque Ele é amor. Ele nos enxergou com misericórdia e compaixão. Deus te ama, meu irmão. Não se esqueça disso. Não permita que Satanás minta sobre isso. Eu achava, quando eu tinha meus, não sei, era bem, talvez no início da minha adolescência, eu achava que o amor de Deus era condicionado àquilo que eu poderia entregar a Ele. Se eu não lesse a Bíblia todo dia, Deus ia parar de me amar e até me odiar. Lembro de uma época, nossa, olha que falta de entendimento, que eu tinha medo de não ler a Bíblia todo dia. Se eu passasse um dia sem ler a Bíblia, eu falava assim: Deus vai me matar, Deus vai me destruir. Esse é o pensamento de quem não entende a graça de Deus, o amor de Deus, que não depende de esforços humanos. Ele simplesmente se entregou gratuitamente e oferece a nós gratuitamente. Então, não permita que a sua performance esteja atrelada ao relacionamento com Deus, porque nunca é. Não é porque você é uma pessoa má que você está distante de Deus. Não é porque você é uma pessoa boa que você está próximo de Deus. Não, não. É pelo seu coração humilde que você está próximo de Deus. É pelo seu coração duro que você está longe de Deus. Somente isso. É por você se achegar a Ele que você pode ver Ele. É por você se afastar dEle, por qualquer motivo que seja, que você sai da presença e se torna um ímpio. Não é porque você comete muitos pecados, porque você é um miserável. Deixa eu te contar uma coisa, todos nós somos. Não depende, repita comigo, não depende da minha performance. Quando você pecar, meu irmão, arrependa-se e vá a Ele em coração humilde. Eu postei recentemente Miqueias 6:8, se eu não me engano, aquilo que Deus requer de nós. A última coisa é andar humildemente na presença de Deus. O que é andar humildemente na presença de Deus? É isso. Eu pequei, eu errei, mas eu volto a Ele. É o buscar o Senhor, porque eu sei que Ele me ama apesar de mim. Dependendo daquilo que a Cibele fale comigo, eu posso ficar bravo com ela, eu posso deixar de ser amigo dela, mas com Deus não existe. Meu irmão, você pode até blasfemar. Tem gente que fala assim: nossa, na minha mente eu não quero, mas vem a palavra de blasfêmia contra Deus. Meu irmão, Deus te perdoa. Eles blasfemaram de Jesus na cruz, e Jesus, em agonizando em dor, fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não há nada tão sujo que Deus não possa limpar. Não há nada tão perverso que surpreenda Deus. Ele vê todas as coisas. Ele perdoa todas as coisas, desde que você corresponda a esse amor, em humildade, andando na direção dele. Nós vemos também a amplitude do amor de Deus. Ele fala que Deus amou o mundo. Todos nós que estamos aqui e aquelas pessoas que estão fora, Deus não tem selecionados. Não creio nessa doutrina que é equivocada na minha percepção, que Deus apenas elegeu uns para a salvação e outros para a perdição eterna. Eu creio que Deus elegeu todos os homens à salvação, mas muitos são chamados e poucos de fato escolhidos. Existem aqueles que ouvem, atendem, têm o coração aberto, e aqueles que se fecham. A gente tem falado muito disso. Mas Deus ama o mundo. Deus ama o seu pai, Deus ama sua mãe, seus parentes. Deus ama o ímpio, Deus ama o macumbeiro, Deus ama o político, Deus ama os juízes corruptos do STF. Deus ama os agentes de trânsito, do Detran, misericórdia. Deus ama todos eles. E nós devemos amar também.
Nós devemos entender, buscar entender o nível, a dimensão, a profundidade, a largura desse amor que se achega a todos os homens e mulheres. Perceba, aquilo que eu acabo de ler era o que Jesus disse, na verdade, para Nicodemos. O João, ele foi agraciado em escrever aquilo que Jesus disse de maneira muito bem posta, mas quem falou isso foi o próprio Jesus. Um homem velho, muito provavelmente cheio de orgulho, perceba, Deus ama todas as pessoas, até os fariseus. Tem gente que tem ódio dos fariseus. Nossa, tem espuma a boca, esses fariseus. Não há ninguém, meu irmão, não há ninguém que não seja alvo do amor de Deus. Você não tem a permissão de olhar para as pessoas com ódio, com ira, com rancor, com mágoa. Todas as pessoas merecem o seu amor, porque Deus as ama. Você não é melhor que Deus. Eu já vi falando essas coisas, eu me lembrei de um pastor que eu de vez em quando eu vejo no Instagram. Eu rio, eu acho engraçado, mas na verdade é triste. Eu acho que vocês já viram também o pastor que fica amaldiçoando todo mundo, já viram isso? No Rio de Janeiro, ele foi até preso. Eu amaldiçoo os agentes de trânsito, os juízes, os políticos, dá vontade, dá vontade. E em algumas ocasiões, talvez a Deus até mande, mas via de regra, meu irmão, nós temos que amar essas pessoas, por mais ruins que elas sejam. Não é o coração de Deus. As orações imprecatórias, elas existem, está lá em Salmos, mas ela é para momentos específicos. A regra é que Deus ama todo mundo. Nós vemos aí a intensidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu acho bacana, de tal maneira. Algumas vezes, tanto. Olha o que Jesus escolhe dizer, né? Olha o que João escolhe colocar aqui. De tal maneira. Já viu um homem romântico tentando abrir seu coração para a sua amada? Quando ele não tem uma boa oratória, não pensou muito bem antes de falar, ele fala assim, eu não tenho nem palavras para dizer o tanto que eu te amo. E comumente é apenas uma falta de preparação. Eu não tenho palavra porque não pensou nada, devia ter escrito algo. Mas em alguns casos, como esse aqui, é tão indizível, indecifrável apresentar aquilo que está para ser dito, que você usa figuras de linguagem como essa, de tal maneira, tanto. E é assim que Deus nos ama. Não pode nem ser descrito, entendido. É por isso que a oração que eu fiz aqui durante o ponte é: Senhor, revela a nós o teu amor. É uma revelação, é sentir, é experimentar. É muito complicado quando nós vamos evangelizar as pessoas na rua e a gente tenta explicar aquilo que a gente vive, mas elas precisam sentir para entender. É por isso que é um convite: vem e veja, vem e sinta. Deus nos ama, te ama, irmão, de tal maneira, profundamente. Quando nós conhecemos a supremacia desse Deus, eu li ali Apocalipse 4 enquanto nós adorávamos, nós entendemos um pouco mais esse tal maneira, esse tanto que Jesus descreve aqui no capítulo 3, versículo 16. É um Deus que não precisa de nada, não tem falta de nada, mas Ele geme por nós. O Espírito de Deus, que é Deus, a Bíblia diz que Ele geme, gemidos inexprimíveis. Eu acabei de citar Gênesis 6:6, a Bíblia diz no final Deus que partiu o coração de Deus. Quem somos nós? Que falta tem Deus para algo que nós fazemos ao abandonarmos a presença dEle, partir, entristecer? Meus amados,
Quanto mais nós estudamos a gloriosa, poder, supremacia, grandiosidade de Deus, mais a gente entende o amor, a profundidade desse amor e a profundidade da redenção que Ele nos deu. Deus sempre te vê, meu amado. Você não é invisível para Ele. Ele te ama profundamente. Nós vemos também nesse texto a dádiva. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu, Jesus se entregou. O Espírito Santo revelou. Às vezes a gente não entende, E não tem como entender. Mas a Trindade, ela estava lá na cruz, sofrendo de maneira diferente. Jesus sofrendo corporalmente, Deus e o Espírito sofrendo por ver Jesus sofrer, mesmo os três sendo um. Meu irmão, não tem nada que dói mais meu coração. Esses dias que eu fiquei doente, o que mais me afligiu foi: a Bebel não pode ficar doente, eu não quero ver ela sofrer. A coisa que mais dói meu coração é ver minha filha sofrer. Apesar de Jesus ter sofrido muito, Deus também sofreu lá nos céus vendo o filho dele sofrer. O Espírito que estava em Cristo, o Espírito que habitava e pairava sobre o Gólgota, viu Jesus sofrer. Compartilhou a dor nesse aspecto. O Senhor, Ele se entregou, Ele se humilhou desde o nascimento, durante sua vida e sua morte. Nada que Jesus fez foi glorioso demais. Ele não era bonito demais, Ele não era rico demais, Ele não era poderoso demais. Nada dele era demais aos olhos humanos. Ele veio como servo e servo sofredor, segundo Isaías 53. Ele veio para dar e não para tomar. É disso que eu falei no meu prólogo aqui. Esse é o Espírito que deve haver em nós, porque é o Espírito de Jesus. Essa é a redenção dele na prática. Deus, meu amado, Ele não ama você porque Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz porque Deus ama você. É diferente. A cruz é a consequência. A cruz é a consequência, não é a causa. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi imolado. Ele sabia de todas as coisas, Ele saberia para onde a humanidade iria, o que nós faríamos. Ele decidiu se entregar, Ele decidiu se dar. E nós vemos a oportunidade nesse texto. Ele fala para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi para os bons, para os caridosos, foi para nós, os pequeninos. É o que eu falei também na minha oração, não sei se vocês prestaram atenção. Deus escondeu deles para revelar a nós. A Bíblia diz lá em Apocalipse que no dia do retorno glorioso de Jesus, os poderosos da terra chorarão, se lamuriarão, ficarão em desespero. Os grandes, os ricos, os poderosos. Mas nós, os pequeninos, os sofredores, será o dia de esperança, de alegria. Para uns a volta de Jesus é aterrorizante, para nós é esperançosa. É por isso, meu irmão, que você não pode ter medo de ler Apocalipse. Apocalipse é um livro de esperança. É um livro de esperança, meus amados. Meus amados, a Bíblia diz que para todo aquele que nele crê, ou seja, crer é uma decisão e é uma convicção. É uma decisão e uma convicção. Você já decidiu quando levantou a mão? Você já decidiu quando foi as águas? Tomou um caldo nas águas? Muito bem. Mas é uma convicção diária
uma decisão diária, uma aceitação diária pela redenção, pelo amor, pela graça de Jesus. Tem gente que luta contra a graça, tem gente que luta contra o amor, tem gente que luta contra a redenção. Mas, meu amado, você deve aceitar e ser convicto dela. Eu não sei exatamente o porquê o Senhor me pediu para falar sobre isso nessa noite, mas penso eu que talvez alguns de vocês, ou apenas um de vocês, ou até mesmo todos vocês, não sei, espero que não chegue a esse nível, mas talvez alguém aqui está se sentindo inferiorizado, para baixo, está lutando contra o amor e a graça de Deus, não aceita a redenção gloriosa de Jesus. Meu amigo, essa palavra é para você. Jesus te ama, Deus te ama, o Espírito Santo te ama, Ele se entregou por você. Não há nada que Ele não perdoe. Ele quer te colocar de pé, Ele quer colocar um anel em seu dedo, sandália em seus pés, quer te dar um cajado, uma direção, um caminho, um trabalho. Se você caiu, limpe suas vestes no sangue de Jesus e avança. Receba a graça com convicção. Não desanime. Há muitos que naufragam na fé. Muitos. Paulo diz que Demas, que era seu cooperador, amou o presente século. A Bíblia mostra que muitos se perverteram no caminho, abandonaram o Senhor e os apóstolos. Mas faça como João Marcos, que um momento da trajetória, ele foi covarde, abandonou Paulo e Barnabé. Mas no mesmo livro, onde é citado Demas, também é citado João Marcos, mas com adendo. Ele estava com o apóstolo Paulo e firme no Senhor Jesus, até a morte dele. Ele se levantou do seu erro, ele voltou atrás da sua covardia, e a convicção acendeu o coração dele para permanecer nos caminhos do Senhor apesar dos seus erros, e se tornou um grande homem. Um grande homem. Se eu não me engano, ele foi mártir, segundo a tradição, em Alexandria. Ele morreu pelo Evangelho, foi fiel até o fim, e escreveu o Evangelho de Marcos. Meus queridos, que você entenda o seguinte, que Jesus ele fez isso por você, por mim, por todos, para que nós tenhamos a vida eterna. Repitam, vida eterna. Não é para você casar, não é para você desfrutar de coisas dessa terra, não é para você ter um carro, uma casa. Ele não morreu para nada disso. Ele morreu para que nós tenhamos a vida eterna. Todas as outras bênçãos que nós podemos receber pela nossa fé são consequências, é secundário daquilo que é prioritário. Repitam, vida eterna. Pensem na vida eterna todos os dias. Clamem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, todos os dias. Vivam hoje como se Jesus não fosse voltar hoje. Mas saibam, se preparem, porque Ele pode voltar hoje. Desejem. Não seja como os tessalonicenses que abandonavam os trabalhos e ficavam esperando Jesus voltar. Não, a gente não sabe o dia e a hora. Mas tem que ter, mesmo na labuta diária, mesmo no trabalho que nós devemos executar todos os dias, tem que ter o desejo, a paixão, a certeza, a convicção da vida eterna, do retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador. Quando você tiver em seu coração o desejo pela vida eterna, e como que eu vejo isso, Henrique? O desejo pela vida eterna, uma das maneiras é a curiosidade. Você tem curiosidade sobre estudar Apocalipse,
estudar mais no final dos tempos, meu irmão. Esse é um bom apontamento. Apontamento que você tem desejo pela vida eterna. Busque, anseie e anele por isso. Porque tudo nessa vida é temporário. O dinheiro, o casamento, nada vai para a eternidade, nada. Filhos, não vai ter filho no céu. Isabel é minha irmã. Não vai ter celular no céu, não vai ter casa, não vai ter trabalho, não vai ter sofrimento, meu irmão. Talvez você vai chegar lá no céu e falar assim: nossa, perdi tempo demais chorando por coisas tão insignificantes, quando deveria chorar pela salvação de almas, chorar pela eternidade, dar boas obras. Eu não quero que os meus amados que estão aqui nessa noite compareçam na presença de Deus e sintam envergonhados. Eu passei 10 anos da minha vida de crente, 20 anos da minha vida de crente, só pensando em mim, só pensando nas minhas provas, estagnado. Não cresci, não dei frutos, não fui podado, não avancei, parei. Era de prova em prova, era de choro em choro, mas sem poda, sem frutificação. Só as estações passando, só o frio do inverno, só as chuvas de verão, era só isso. Aquilo que você achava que era poda, não, é só as estações, é só o acaso da vida. Amém, meus amados? Fiquem de pé. Vamos orar, feche seus olhos. Supremo Deus, bondoso Pai, ó Jesus, pedimos a Ti perdão. Perdão, Pai, porque a Tua redenção é gloriosa, o Teu amor é tão grande, a Tua graça, ela é constrangedora. Nós Te agradecemos e recebemos. Ó Senhor, visita o coração de cada um aqui, Pai. Na hora é baixo. Jesus, que a Cibele venha entender, Pai, compreender a largura, a altura, a profundidade do Teu amor e do Teu perdão. Que o Kesley venha entender, Pai, a altura, a largura, a profundidade do Teu amor e do Teu perdão. Que a Regiane venha entender a altura, a largura e a profundidade da Tua graça, do Teu amor e do Seu perdão. Que a Rosinália venha entender a altura, a largura, Pai, a profundidade do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão e da vida eterna. Que o Kerlon venha entender, Pai, a altura, a largura, a profundidade do Teu amor, do Teu perdão, Pai. Raízes profundas em nome de Jesus. Que o Lecão venha entender, Pai, a altura, a largura e a profundidade do Teu amor, do Teu perdão. Profundidade, Jesus. Jesus, que nós venhamos ter raízes profundas. Que nós não venhamos ser inconstantes, mas convictos até o fim. Pai, porque entendemos, Pai, o Teu grande amor, que é a fonte, Pai, de todas as coisas. Entendemos, Pai, a amplitude, que o Seu amor todos. Entendemos, Pai, a intensidade, que o Senhor amou de tal maneira. Nós entendemos a dádiva que deu o Seu Filho único. E nós entendemos, Pai, a oportunidade que o Senhor nos abriu de viver a vida eterna. Que nós vamos assentar essa redenção gloriosa. Que nós vamos viver por ela, respirar ela, transmitir ela. Profundidade, Jesus, profundidade. Que nós venhamos, Pai, nos aprofundar, ir mais fundo, dar fruto. Pai, porque isso é o básico. O Senhor quer dar tanto para esses meninos, Pai, eu sei disso. O Senhor quer ensinar tanto, Pai. Mas às vezes nós temos que voltar ao básico. Ao básico. Pai, tira esse coração duro. Tira esse coração medroso. Tampa os ouvidos dele, Pai, para as artimanhas demoníacas. Que eles vão entender, Pai, o básico.
que a redenção gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus. Que o Senhor é que nos capacita para viver uma vida de santidade e não a força do nosso braço. Que viver o Evangelho não é penoso, não é cansativo, mas é gracioso, é glorioso, é magnânimo. Que as cargas estão pesadas é porque nós estamos carregando sozinho, não estamos entregando para Jesus, não estamos entregando para os nossos irmãos, é para isso que a igreja existe. Pai, que essas correntes de meninice, eu repreendo todas as correntes de meninice dessa noite, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Pai, que faz esses jovens permanecerem meninos, que eles avancem, que eles tenham um encontro com o Teu amor, com o Teu perdão, que eles obedeçam a Ti, Pai, porque eles amam o Senhor, eles entendem esse amor, e eles respondem em amor, em obediência, em nome de Jesus, 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 amém.